Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Pode Ler. E hoje, neste sábado, nós daremos continuidade ao tema Crescendo com Direitos. Você que nos assiste sabe que no dia 13 de julho nós comemoramos 35 anos do Estatuto da Criança e Adolescente. O ECA, né, o chamado ECA, um importante diploma legal que foi um divisor de águas em relação aos direitos da criança e do adolescente aqui no Brasil. E por isso, todo sábado, durante o mês de julho, eu tenho esse compromisso com você de abordar temas relacionados a essa população infanto-juvenil. Nós tratamos na semana passada sobre a importância da qualificação. Falamos com o Eduardo e a Valquíria sobre um evento que faremos aqui em Campinas, falamos sobre o Conselho Tutelar, tivemos aí outras lives que você pode ver dentro do canal, que foi com a doutora Thaisa, da Justiça do Trabalho, tivemos lives sobre adoção, sobre o Maio Laranja. Dentro do canal tem muito conteúdo a respeito da criança e adolescente, mas essa série Crescendo com Direitos, ela foi exclusivamente pensada para o mês de julho, para que a gente consiga divulgar ainda mais, neste mês simbólico, os direitos da criança e adolescente. E por isso, hoje, nós temos um convidado muito importante, alguém que tem uma vivência nesse ramo de trabalho com criança e adolescente e vai compartilhar conosco aqui experiências, né, e sua trajetória de trabalho com os adolescentes, melhor dizendo, muito mais com adolescentes do que com criança. Então, quero apresentar para todos vocês o nosso convidado especial, Dr. Leandro Garcês. Muito obrigada por aceitar o convite de vir aqui ao Pode Ler. Muito obrigado, Kleber. É uma honra estar participando aqui desse podcast chamado Pode Ler. Então, mais gostoso ainda, eu que já sou de uma área que dedica muito à leitura para o trabalho profissional. É fantástico estar num podcast desse e falar de uma segunda paixão, que é o trabalho social, principalmente voltado aos jovens, né, o desenvolvimento de jovens para o mundo do trabalho, é fantástico. Isso só me agrada e eu agradeço de coração a você e a todos que estão aqui nos assistindo aqui no nosso canal. Muito bom. Eu sei que o senhor tem realmente um trabalho muito importante com a população adolescente. Vamos nos aprofundar nesse assunto. Mas eu gostaria que, assim, para quem nos assiste, que o senhor pudesse dizer quem é o Leandro, quem é o Dr. Leandro, para que todos aqui possam conhecer um pouco mais sobre o senhor. Tá bem, muito obrigado. É uma honra poder compartilhar com quem está nos assistindo. Bom, quem é Leandro Garcês, né? Leandro é um advogado, né, que reside aqui na cidade de Campinas há bastante tempo. Eu tenho um escritório profissional na área do direito. O meu escritório ele não é focado especificamente à criança e do adolescente, os direitos da criança e do adolescente. O meu escritório ele é mais focado na área de inventário e planejamento sucessório. Então nós trabalhamos efetivamente com toda a transmissão da herança aos herdeiros. Então, seja a transmissão em vida, né, que a gente chama, né, do inventário em vida, mas também o pós-morte, né? Então, essa é a atuação efetivamente do escritório. E falando um pouquinho mais do Leandro, eu sou casado, né, com a Mayumi, e nós temos um filho que chama Vitor, e hoje ele está com 11 anos, a qual eu até quero mandar uma lembrança para eles, um beijão. Inclusive a minha esposa Mayumi mandou também lembrança hoje nesse sábado aqui, um belo beijo para você, Kleber. E eu tenho certeza que ela está nos assistindo, e assim como o Vitor. E dentro dessa atuação que eu faço, né, profissional, eu já trabalho há muitos anos, há 20 anos, com a filantropia, né? Em diversos trabalhos sociais, seja para pessoas em situação de rua, idosos, e também com crianças e adolescentes. E deste trabalho todo social que eu faço, eu fui convidado alguns anos atrás a ingressar numa associação filantrópica chamada Rotary, o Rotary Internacional, a qual eu sou associado, e recentemente eu estava na presidência, eu deixei faz alguns dias a presidência do Rotary aqui de Campinas, o Rotary Clube Campinas Sul. E o Rotary, então, ele tem essa tradição de fazer trabalho social. E um dos trabalhos sociais é o que nós vamos falar aqui,
que é a minha paixão, a qual eu exerço também a vice-presidência voluntária de uma associação filantrópica administrada pelo Rotary. Nossa, muito bom. Eu sei que o senhor tem essa trajetória, nós temos feito várias gravações aqui no Pode Ler com pessoas que têm uma atuação significativa no trabalho com criança e adolescente. Nós tivemos a honra de receber a doutora Thaisa, da Justiça do Trabalho, o senhor conhece muito Sim. bem, nós já tivemos a oportunidade de estar juntos em alguns encontros, né? E é uma grande admiradora também do trabalho do Patrulheiros. E também outras pessoas que vieram aqui falar sobre esse tema criança e adolescente, que a gente sabe, falar criança e adolescente é muito bom falar na teoria, né? Mas ter uma experiência de trabalho é outra coisa. E com adolescentes especificamente, ainda é mais desafiador, porque nós sabemos que é aquela fase da vida em que está se formando ali a personalidade, uma série de gostos. É um momento muito sensível também do ponto de vista de influências. Então, os adolescentes estão mais vulneráveis às influências, seja positiva ou negativa. Então, é uma fase muito importante, crucial no desenvolvimento de qualquer ser humano, é a adolescência, né? E essa entidade filantrópica que o senhor menciona, o que se chama Patrulheiros, né? Eu tenho o prazer de conhecer também e de estar junto, fazer palestras, sei da seriedade do compromisso com a população que essa associação possui. Então, eu creio que quando o adolescente ele se depara naquela fase de pensar o que eu quero ser quando crescer, a outra pergunta que deve vir em seguida é o que eu vou fazer para conseguir ser, né, aquilo que eu almejo. O senhor é advogado, eu também, né? Somos os dois colegas de profissão. Sabemos que em algum momento da vida a gente precisou tomar aquela decisão. Sim. Eu quero ser advogado e eu vou ser advogado, e a gente sabe que é um longo percurso até a gente conseguir pegar lá a carteirinha de inscrição na ordem, né? E não é uma trajetória fácil, que a gente não conseguiria se não fosse o apoio da nossa família, muitas das vezes de um investimento financeiro que é necessário. Então, eu fico pensando quão mais difícil é para aqueles jovens que estão em comunidades, em população vulnerável, que não teve acesso a uma educação, né, muito, muito boa, e que talvez enxerga esse futuro como algo inacessível e tão distante. E daí a importância de associações e de organizações da sociedade civil que se engajem nesse trabalho de acolhimento desses jovens e de capacitação. Então, eu conheço, né, mas sei que vou aqui aprender muito mais com o senhor. Se possível, eu gostaria que o senhor pudesse explicar o que é o Patrulheiros. Se eu sou um adolescente, por exemplo, um adolescente que nos assiste em casa, como que ele acessaria o Patrulheiros, né? O que se oferece lá, o tempo de permanência, de repente, na associação. Então, fique à vontade para poder explicar para mim, né, para quem nos assiste, como que é o trabalho do Patrulheiros hoje, o qual o senhor está aí à frente de forma voluntária, né? Bom, é gratificante falar do Patrulheiros, porque aqui na cidade de Campinas o Patrulheiros existe há 59 anos, fazendo a diferença e transformando a vida de muitas pessoas, de muitas famílias. O Patrulheiros hoje ele atua com diversas frentes voltadas aos jovens. O principal programa que nós temos é o programa da socioaprendizagem, o programa Jovem Aprendiz. Então, um jovem, né, quando ele deseja entrar para o mercado de trabalho, ou seja, aquele momento em que você acabou de falar, Kleber, né, da transformação, quem eu quero ser quando crescer. Então, muitas vezes, esse jovem às vezes não tem ainda o desejo, mas ele tem a necessidade do trabalho, de adquirir aquele emprego justamente para ter a renda. E essa renda não só para suas necessidades, mas como muitas vezes para o sustento da sua própria família.
E hoje o programa Jovem Aprendiz ele é dos 14 aos 24 anos. Isso é o que a legislação, né? Nós como juristas falamos muito em lei, e a lei do aprendiz ele fala que é dos 14 aos 24 anos. Porém, uma das necessidades para o ingresso é que o jovem esteja matriculado no ensino médio. Então, muitas vezes o jovem ainda com 14, 15 anos ainda não está, né, no ensino médio. Então, o que nós criamos então dentro do Patrulheiros? Um curso preparatório para o mundo do trabalho. Nós chamamos esse curso, é um curso totalmente gratuito que nós fornecemos aos jovens da cidade de Campinas, que é uma oficina de formação geral para o mundo do trabalho. Em que o jovem se inscreve, né? Então, já tirando a dúvida. Então, para você que está nos assistindo, respondendo a pergunta da Kleber, basta entrar no nosso site patrulheiros.org.br, você vai ter todas as informações dessas inscrições. Então, o jovem com 15 anos, estando no ensino médio da rede pública aqui da cidade de Campinas, ele faz essa inscrição. E aí depois ele vai ser chamado pela nossa equipe técnica para participar, né, de forma gratuita desse curso, que é essa oficina de formação geral para o mundo do trabalho. Esse curso normalmente ele dura 2 meses no contraturno escolar. E ele vai capacitar os nossos jovens a poderem regressar em qualquer ambiente de trabalho, seja com as nossas empresas parceiras ou aonde ele desejar. Então, este que é o nosso trabalho efetivo atualmente. Mas, como eu falei, nós temos outros programas voltados a jovens, desde uma orquestra sinfônica, nós temos cursos de música, nós temos para os nossos jovens também cursinhos pré-vestibulares, enfim, é uma gama, né, de coisas, de oficinas que nós temos para o mundo do trabalho e também na parte de cultura, esporte e lazer. Nossa, então eu vejo aí que é uma atuação bem ampla, porque o senhor falou, o curso profissionalizante, né? O curso que prepara para o mercado de trabalho. Então, a gente está falando aí de um eixo de educação muito forte, né? Que talvez seja o atrativo inicial até ingressar nesse curso para acessar o mercado de trabalho. Estamos falando, então, de o jovem aprendiz, né? Que é geração de renda para esses jovens e a inserção no mercado de trabalho mesmo, né? No que diz respeito às orquestras, aulas de música, então a gente já leva aí para um mundo artístico também. Então é importante a gente ver que a organização ela pensa não só eu vou ser um intermediário entre o jovem e o mercado de trabalho. Não, se busca ali trabalhar mesmo várias frentes para o desenvolvimento desse adolescente. E aí tanto menino como menina também, né? Exatamente, né? Então a gente vê ali uma gama de possibilidades que podem ser oferecidas aos nossos jovens. Mas, Kleber, eu vou aproveitar esse ensejo e contar um pouquinho da história do Patrulheiros, né? Tá certo. Como eu falei, o Patrulheiros hoje ele tem essa gama de atuações aos jovens, mas ele começou pequeno, né? Então, há quase 70 anos atrás, o Patrulheiros ele começou com 2 voluntários, né? E na garagem do Fórum da cidade de Campinas, quando o Fórum ainda era no centro, o Palácio da Justiça no centro de Campinas, ali no cruzamento Campos Sales com Francisco Glicério. A qual eles, uma senhora que foi a fundadora, né? Ela observou justamente aqueles jovens que ficavam trabalhando na frente do fórum, principalmente os engraxates. E juntamente com um juiz de direito que atuava ali, né? Na época ainda não existia a vara da infância e da juventude, era uma vara acumulativa criminal e que cuidava de ações envolvendo menores. E por conta desse trabalho com esses engraxates, começou-se muito a falar com os juízes e com ela também, com essa senhora, sobre a necessidade de uma orientação, até mesmo para que esses jovens realmente recebessem os salários, porque muitos deles trabalhavam e não recebiam, né? Outros queriam estudar, mas eram obrigados a trabalhar. Então, esse tipo de atuação é que foi a necessidade da criação do Patrulheiros. E ele foi criado na garagem do Fórum. Passado alguns anos, o Patrulheiros, então, ele tomou uma dimensão um pouco maior. E essas 2 pessoas, né, pela sua atuação profissional, não conseguiam mais administrar
todo aquele corpo do Patrulheiros, e aquilo cresceu muito. E aí foi quando, então, a nossa fundadora, a Maria Angélica, ela procurou uma entidade, né, reconhecida internacionalmente para administrar. E foi então quando o Patrulheiros passou a ser administrado pelo Rotary Internacional. E foi escolhido um clube de Campinas, que é o chamado Rotary Clube de Campinas Sul, para fazer esse trabalho. E de lá para cá, então, é que nós começamos a trazer mais o mundo do trabalho para os jovens de uma forma mais organizada. Até vir as legislações, como eu já citei aqui, né? Não só a lei da aprendizagem, também o Estatuto da Criança e do Adolescente, como você citou há pouco. Então, foi através desta parceria de fundadores, né, com um ideal, e pessoas voluntárias, rotarianos, que também possuem ideais de mudar a sociedade, de melhorar a humanidade. Foi muito engraçado o senhor falando aí, porque me remeteu a uma época quando eu entrei no mercado de trabalho. Então, é muito importante o que o senhor está falando, porque nós precisamos lembrar que o ECA, ele tem 35 anos e o Rotary, o Patrulheiro, 70, né? Exato. Então, ele surgiu numa época em que havia a vigência do Código de Menor. Né? Isso. O Código de Menor, nós sabemos que ele não prestigiava tanto o direito do adolescente, era mais a questão de prevenir que a sociedade fosse prejudicada por algum ato infracional de algum adolescente, era mais com viés punitivo dos pais se eles não colocassem, né, disciplina nos filhos. Então a gente veio de um período em que havia muita violação de direitos dentro da própria casa, né, das crianças e adolescentes, e no mercado de trabalho também, como o senhor mencionou. Existiam adolescentes que queriam estudar, mas não podia, porque tinha que trabalhar. E era o trabalho ilegal, que nós combatemos tanto hoje, né? Exato. O trabalho infantil que é ilegal. Mas o senhor falando, eu me recordei de quando eu acessei o mercado de trabalho, né? Eu nasci numa cidade pequena de interior, lá no Pernambuco, e vivi na infância num sítio, um povoado bem pequeno na Paraíba. E nós não tínhamos lá a cultura de que deveríamos estudar, né, nos profissionalizar e acessar o mercado de trabalho de forma formal. Na verdade, a maioria, todo mundo ali que eu conhecia trabalhava de forma informal. Seja arrumando a casa de alguém, limpando a casa, seja ajudando ali como auxiliar de pedreiro, cozinheiro. Então, tinha as atividades do local, né? Mais comuns ali naquele local que era bem pequeno, um povoado bem pequenininho onde eu cresci, então eu era adolescente. E eu me recordo que havia muito disso, da cultura do local, que era assim, eu ouvi muitas vezes essa frase: para que estudar? Se você sabe escrever o seu nome é suficiente. Então essa era a mentalidade daquele local onde eu vivia ali, que estava no entorno, né? Mas eu tinha um desejo, quando adolescente, de estudar, de ser professora. O primeiro sonho era ser professora. Eu falava, eu quero ser professora. Eu ia para a escola, né? E eu falava, eu quero ser professora quando eu cresci. Eu achava o máximo minhas professoras dando aula, escrevendo no quadro e tal. E eu nutria esse sonho de ser professora. Então eu falava muito para meu pai, para minha mãe, eu quero continuar os estudos, que eu quero ser professora. E todo mundo era meio que tipo assim... Não faz sentido essa menina querer sonhar em ser professora, porque ela já sabe escrever o nome dela. Então, isso era o normal, né? Não, vai ajudar a família, vai trabalhar, ajudar a família. Então, de tanto eu insistir, meu pai me deixou ir estudar em outra cidade. Porque nós morávamos numa cidadezinha de interior, bem pequena, e lá só tinha até o ensino médio. Eu terminei o ensino médio, acho que eu tinha 14 anos de idade. Então, meu pai me deixou ir morar em outro lugar. E eu fui morar na casa de uma família que não era minha família, da família biológica, era conhecido, né, da nossa família, que me acolheu. E a partir dali eu consegui acessar o primeiro, segundo e terceiro ano depois para concluir meus estudos, né? E depois, aí quando eu estava nessa casa, veja que engraçado. Quando eu estava nessa casa, dessa família que me acolheu, no final da rua tinha um fórum.
E eu tive a oportunidade de, em algum momento, acessar o fórum e ver aquele pessoal de toga, né? E aí eu fui, a curiosidade, adolescente, 14, 15 anos. Nossa, o que é aquilo? É uma juíza de toga. E então, despertou o meu olhar para o mundo do direito. E foi quando eu falei, eu quero ser, então, agora juíza, né? Eu vou ser juíza. E aí eu descobri que para ser juíza eu tinha que ser primeiro advogada. Então foi o que me abriu o olhar para o mundo do direito. Mas veja, tudo partiu a partir de um desejo de estudar, né? De acessar, da necessidade de trabalhar assim, mais do estudo. Então, quantos adolescentes existem hoje que não têm essa família que pode acolhê-lo para possibilitar desenvolver os estudos, né? Quantas ainda são as adolescentes que vivem numa periferia sem acesso a oportunidades? Então, quando existe uma organização que tem esse viés, que abre esse caminho, isso é um sonho para eles. Eu acredito que muitos agarram essa oportunidade, que o Patrulheiros acaba transformando a história, transformando a vida desse adolescente, né? E, consequentemente, da família inteira. Então, eu não conhecia o Patrulheiros, claro, né? Foi um contexto totalmente diferente, mas muitas cidades de interior acontece isso. Alguém da família que acolhe para você começar a estudar e começar a arrumar um emprego fora, né? E nas cidades grandes a gente não tem essa facilidade de uma cidade de interior. Então, a gente precisa contar com o trabalho das organizações como a do Patrulheiros. Muito bonita a sua história, né, e pode ter certeza que se assemelha a alguns detalhes à minha e de muitos que estão nos assistindo nesse momento, sem dúvida nenhuma. E realmente o papel de uma entidade social, né, iguais ao Patrulheiros, ela realmente transforma a vida das pessoas. Eu falo que atuações como as nossas, né, e aí eu vou te colocar nesse trabalho também, de criar pontes. Pontes para pessoas que muitas vezes elas não têm a ideia de que podem sair daquela realidade. Né? E quando elas procuram, né, entidades como Patrulheiros, em que ela pode observar que existe um mundo fora daquela realidade que ela convive, realmente transforma. E aquele jovem, ele agarra. Né? Se escuta muito, a minha geração escutava, a sua geração escutava, as gerações atuais escutam, né? Os jovens do Brasil não tem mais jeito, infelizmente essa geração não vai vingar, o que vai ser do futuro com essa geração que está agora? E eu falo que quando eu escuto pessoalmente pessoas falando, eu convido, vá conhecer o trabalho dos Patrulheiros. Né? É inacreditável. Né? Essa semana eu estava recebendo um grupo de pessoas, de empresários, que estão necessitando de jovens aprendizes. E a primeira coisa que eu comentei com essas pessoas nessa semana, falei assim, vamos andar nos corredores onde tem as salas de aula. E o silêncio predominava, a educação, né, o respeito, a disciplina, e nada forçado, apenas explicando que aquilo é como se fosse um ambiente de trabalho, em que tem que ser respeitado. E, naturalmente, esse jovem vai refletir isso dentro de casa, dentro das próprias escolas, e nós temos, então, realmente uma geração que promissora, né? Como nós já há 60 anos estamos acompanhando gerações e gerações mudando. Né? O ano passado, inclusive, eu tive uma situação muito interessante de uma senhora acompanhando uma dessas formaturas dos nossos jovens. Ela relatou para mim e falou assim, é a terceira geração se formando aqui no Patrulheiros. Eu me formei, meu filho e agora o meu neto. Uau. Então isso é gratificante. Então a gente tem a possibilidade de transformar. E pessoas que mudaram a sua vida, mas mesmo assim continuam indicando seus filhos, seus netos para buscarem entidades como Patrulheiros, porque sabe da importância de ter uma formação qualificada e sabem que isso vai ser a oportunidade de mudança de vida mesmo. Então é fantástico. E eu falo que se um dia a gente está, né, às vezes meio desanimado no nosso dia, meio cabisbaixo, eu falo, eu vou dar uma volta lá em todos os cantos do Patrulheiros. Eu vejo que realmente eu estou assim com bobagem na cabeça, porque né, há quem crê, né, Deus é maravilhoso e a gente vê pessoas com os olhos brilhando, com todos os problemas que possam ter, mas elas estão ali agarrando essa oportunidade e querendo mudar. Então
é um trabalho que enobrece mesmo, né? A gente ter a oportunidade de fazer algo pela sociedade, a mudança para as pessoas. Sim, né? sim. Sem dúvida. Hoje o senhor tem uma noção assim de quantitativo? Hoje, por exemplo, atende em média quantos jovens no Patrulheiros? Nós temos levantamentos, sim, né? Até porque quando eu assumi, né, a diretoria do Patrulheiros, foi uma das coisas que eu pedi para fazer essas métricas, né, de quantos jovens nós atendemos, quantos já atendemos, né, e os reflexos que isso dá no jovem. Hoje o Patrulheiros ele atende 2.500 jovens por ano. Uau, tá? Muita gente. Então é muita gente transformando as suas vidas, né, através dos patrulheiros. Nós já ultrapassamos aí mais de 200 mil famílias modificadas nesses últimos 59 anos. Né? Então são dados que a gente sempre tenta apurar. Né? Lógico, a gente tem jovens que ingressam para o mundo do trabalho, que são efetivados e outros acabam não sendo efetivados, muitas vezes até por conta do tipo de contrato, porque nós temos no Patrulheiros empresas privadas que contratam jovens, desde multinacionais, empresas nacionais, mas também o poder público. Então nós temos contratos com o poder público, seja através de licitação ou parceria, em que esse jovem ele tem que trabalhar só por um período, porque no poder público existe aquelas regras do concurso para ser efetivado, e aí às vezes o jovem não é efetivado por conta disso. Mas todos os nossos jovens, quando encerram um contrato de trabalho, né, eles são qualificados e normalmente são chamados pelas empresas, ou aqui está, ou outras, justamente por estar no currículo lá, que foi um aprendiz do Patrulheiros. Eu imagino que saem, de fato, desse programa todo, tanto lá a preparação para o mercado de trabalho, outros cursos de qualificação e desenvolvimento de talentos, né, como a orquestra, que eu já tive a oportunidade de assistir. Amo música, nem vou entrar nessa seara que não tem muita história para contar sobre o mundo da música, porque eu admiro também e vejo que é um outro universo que se abre para esses adolescentes, né, através do Patrulheiros. Mas essa preparação é muito importante porque vai trabalhar questões para além do laborativo, né? Para além da questão meramente profissionalizante, mas vai trabalhar autoestima, né? Ali a sensação, né? A capacidade de pertencimento, a transformação social, a geração de renda, sim, obviamente, mas a questão também da disciplina, do autocontrole, são muitas outras habilidades que a gente percebe que os patrulheiros eles possuem, né? Que os jovens que passam por essa capacitação possuem. E isso parece ser algo normal, talvez, para a geração passada, mas para essa geração é desafiador, porque a gente vive numa geração de imediatismo, a era digital, então as pessoas hoje, elas têm dificuldade, muitas das vezes, de desenvolver trabalhos e conexões reais no ambiente de trabalho, tanto fora do trabalho como no trabalho, porque a gente vive num mundo em que as interações são virtuais, né? A maioria das interações são virtuais. Então, as pessoas, principalmente os jovens que já nasceram nessa geração, têm dificuldade de construir relacionamentos, né? De construir textos, né? Então, relatórios, coisas que são e-mails, ofícios, coisas que são necessárias no mercado profissional. Hoje se fala muito por emoji no WhatsApp. E se você, né, vai pedir... bem lembrado. Então, é uma outra realidade. Eu imagino que o patrulheiro também precisou, com toda a equipe aí, que compõe, né, a equipe profissional, e se desafiando a também se adaptar a essa nova realidade, porque aquele adolescente que era atendido lá 70 anos atrás é um outro adolescente atendido hoje em 2025, são realidades totalmente diferentes, e ser humano totalmente diferente, né? E aí os desafios, eu imagino que sejam ainda maiores. Eu não digo que são maiores, mas são os desafios. Eu acho que todo desafio é grande e vai ser maior que o anterior quando a gente supera, né? É verdade. Mas eu falo que nós estamos sempre tentando acompanhar, né, essa modernização, essa atualização de diversas formas. E uma das coisas que a gente sempre prioriza dentro da nossa entidade
é o acolhimento ao jovem. E dentro desse contexto de acolhimento, como você falou, não é só a aprendizagem profissional. Isso passa também por um serviço psicossocial. Então nós temos na nossa entidade psicólogos, nós temos assistentes sociais, então temos uma gama de profissionais que faz todo um preparo de acolhimento do jovem desde o primeiro dia, em que eu até brinco com os jovens, quando a gente vai fazer, né, recebê-los na primeira vez, a gente chama eles com seus responsáveis, né, para entregar documentação, vai ser uma palestra, é a orientação inicial do curso, né, e eles estão todos acolhidos, tímidos, né, morrendo de vergonha, doido para ir embora, fugir. E aí depois eu vou conversar com eles no último dia, que é o dia da formatura, né? E eles já soltos, brincando, rindo, né? Fazendo piadas, lógico, todas com bom gosto, né? Todas brincadeiras sadias, né? E eu converso com eles, eu falo assim, olha a transformação de vocês, né? Do primeiro dia tímidos e agora tão bem aí à vontade. E é justamente isso, é o ambiente que nós tentamos sempre nos adaptar a essa situação real. Com certeza, a tecnologia, ela tornou o jovem mais imediatista, né? Por quê? Porque hoje não se tem mais a necessidade da busca e a dificuldade pela informação e o conhecimento, né? Kleber, eu sou um pouquinho mais antigo, eu sou de 79, né? E eu me formei em 2002, eu ingressei na faculdade em 98. E eu lembro que antes da faculdade todo o ensino era através de enciclopédia, a Barça principalmente. E depois, durante a faculdade, pós a formatura, né, já atuando como advogado, muitas buscas, né, no que nós chamamos no direito a jurisprudência, que são os casos de julgamentos para embasar uma tese, né, para o nosso cliente, era buscado através de uma biblioteca, de uma jurisprudência em livros técnicos mesmo na biblioteca, no estande. Hoje já não tem mais isso. Em que pese que nós temos, né, até vou mandar um abraço para toda a equipe do Patrulheiros que estiver nos assistindo, nós temos uma biblioteca física. E essa biblioteca, inclusive, é uma biblioteca em parceria com a Unicamp, a biblioteca da Unicamp nos fornece alguns acervos e possibilita o nosso jovem acessar a biblioteca física da Unicamp. Né? É muito bacana. Então, o excesso de informação que se tem através da tecnologia faz com que o jovem seja mais acelerado do que as gerações anteriores. Porém, nós precisamos nos adaptar. E eu me recordo de uma coisa que, inclusive, até mandar um abraço para o meu parceiro de presidência, né, é o Adailton. O Adailton é de tecnologia da informação, né, é uma pessoa muito culta e antes mesmo da pandemia ele já conseguiu uma parceria do Patrulheiros com a Google. E nós já tínhamos, antes mesmo de pandemia, nós já tínhamos o Google for Education. E esse Google for Education ele facilitou na hora da pandemia, o lockdown, a aula online, porque nós já estávamos totalmente preparados, nossos profissionais, nossos educadores, professores, todos eles já trabalhavam com a plataforma Google online antes mesmo da necessidade pela pandemia. Então essa busca incessante de acompanhar as necessidades é algo que a gente prioriza sempre lá no Patrulheiros. Até porque a gente está lidando com o jovem que é o moderno. Se a gente fica muito ainda, né, no passado, arcaico, né, o bonde passa, né? E hoje já não é mais o bonde, né? O trem-bala que está passando. Para ficar com esse volume de jovens e aí conduzir todo o trabalho com eles por um ano, né? Quase 3 mil jovens, não, tem que realmente mudar o ritmo, né? Tem que seguir o ritmo deles. E aí é muito difícil hoje. Eu falo que o ativo mais importante de qualquer pessoa hoje não é o tempo, muito menos o dinheiro. O dinheiro já ficou lá para trás. É a atenção, né? Então, quando você consegue ter aquela atenção daquele jovem ao que está sendo proposto, a uma aula, a uma oficina, a uma atividade, então ali você já conquistou tudo, né? Porque hoje as pessoas elas estão muito distraídas, né? A rede social não ajuda muito nesse sentido, acaba incentivando a distração na sociedade. E outra coisa que também é muito bom saber da questão da biblioteca, porque uma coisa que eu tenho pesquisado bastante e gosto é da leitura, né? Acredito que a leitura do livro físico, inclusive, faz toda a diferença. Hoje, embora se use muito o Kindle também, né? O tablet eu também uso, mas não largo mão, acho que talvez a mania da advocacia deixa isso pra gente, é do livro mesmo, né?
Com marcador e tudo mais. Inclusive esse aqui tem um marcador personalizado. Eu vi aqui, eu já fiquei encantado, vou mostrar aqui, ó. Esse já tem um marcador personalizado do livro. Então, uma das coisas que eu, nesse canal aqui, busco é incentivar a leitura. Porque nós temos ainda uma distância muito grande, enquanto Brasil, de países desenvolvidos, justamente nesse quesito leitura. Se nós formos pesquisar, colocar aí no Google a pessoa mais evoluída, assim, em termos de conhecimento e trabalho de relevância nacional, quantos livros lê? Vai desaparecer lá que ele lê uns 15 por semana. E nós, brasileiros, temos o hábito de ler um livro por mês. E olhe lá, há quem leia um por ano. Ou às vezes nem isso, né? Ou às vezes nem isso. Então, eu tive o privilégio de escrever esse livro, Toda Criança Precisa de um Herói. Inclusive, acho que eu vou projetar aí na tela para quem nos assiste. Esse livro que conta um pouco sobre o trabalho realizado aqui em Campinas com criança e adolescente, no qual eu tenho o prazer de participar, tanto em relação à atuação do Conselho Tutelar, como em relação à atuação das organizações da sociedade civil, os conselhos de direitos, como o CMDCA. Também nesse livro eu apresento aqui uma série de leis, porque, como eu disse, advogado gosta de ler leis e acha que todo mundo tem que gostar, entendeu? Pelo menos a gente incentiva, né, a leitura. Então, ele traz também várias outras leis. E esse livro, ele tem tanto a opção do livro físico, como tem a opção do curso em videoaulas, que acho que também dá para projetar aí. Eu tive a oportunidade de visitar vários locais fora de Campinas para fazer palestras desse tema, e muita gente dizia assim para mim, mas aí a gente tem muita carência de conteúdo formativo desses assuntos que estão tratados no livro. E aí me veio a ideia de transformar o livro em curso. Então, também tem a opção do livro físico, como também o livro em videoaulas. Só que o exemplar físico é um exemplar gratuito, que eu faço questão de distribuir, inclusive no Patrulheiros. Quero agradecer o convite, porque me chamaram para palestrar para os adolescentes que lá fazem essa capacitação para o mercado de trabalho. E é bonito ver o interesse deles, né? E o acolhimento, o quanto eles se sentem ali em casa, dentro do Patrulheiros. Então é muito gostoso. Pude participar e distribuir o livro também para esses adolescentes. Então, onde o pessoal me convida para estar palestrando, eu sempre procuro levar e distribuir gratuitamente, seja numa Fundação Casa, seja num abrigo, seja numa organização como a do Patrulheiros. É sempre uma honra poder compartilhar. E, inclusive, quem nos assiste e tem interesse sobre esse assunto pode também sugerir conteúdo para esse podcast, pode falar do seu interesse pelo curso ou pelo livro. Eu vou colocar aí também o WhatsApp, que é o WhatsApp aqui do Pode Ler. Então, se você diz assim, Kleber, eu gostei desse assunto aí, Crescendo com Direito, você pode abordar tal assunto? Aí manda a sua sugestão, que aí eu vou também me inspirar aí nas indicações para trazer sempre aquilo que você precisa, né? Quem está em casa precisa, porque esse conteúdo aqui é para ajudar quem nos assiste, tá bom? Então, eu gostaria agora, Leandro, que, se possível, você pudesse compartilhar também sua rede social. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse trabalho que você realiza, seja na advocacia, seja no Patrulheiros ou aí na vida, né, na sua trajetória profissional, se você tiver alguma rede social quiser compartilhar conosco. Claro, uma honra. Eu vou até pedir aqui para o estúdio, tá aqui, ó. Então, o Leandro Garcês Oficial. E também tem um profissional que é o Leandro Garcês Advogado, que esse é do escritório, onde eu já citei, a gente atua aí na advocacia, principalmente na área de inventário, planejamento sucessório. E a rede pessoal, né, que é o Leandro Garcês Oficial, onde lá falo um pouquinho da minha vida pessoal, cito um pouquinho da minha família, do meu trabalho social. Lá também tem, né, os arrobas aí dos trabalhos sociais, seja lá pelo Rotary, seja pelo Patrulheiros, enfim, tá... Me seguem lá na rede social, né? Eu prometo seguir de volta também, que é sempre bom a gente poder compartilhar, e quiserem mandar mensagem também lá no chat lá do Instagram, do Facebook, estamos à disposição.
Excelente. A gente está caminhando aqui para 40 minutos de gravação, mas tem uma questão que eu lembrei agora, que eu acho que é importante perguntar, talvez quem nos assiste tenha essa dúvida. Voltando à questão do acesso ao patrulheiros, existe algum critério do ponto de vista de renda, de índices? Você falou, o senhor falou sobre a questão da inscrição no site para o acesso. Essa inscrição passa por algum critério nesse sentido, social, ou não? Basta se inscrever e é pela quantidade de vagas? Na verdade, a gente opta por não criar critérios, né, de seleção. Né? Pelo contrário, o Patrulheiros no passado já teve isso, nós vimos que não era positivo, né? Até porque é uma oportunidade que é dada a todos os jovens do município de Campinas. Tá. O que nós pedimos efetivamente é que o jovem, e no ano que ele completará 15 anos, esteja matriculado no ensino médio e, principalmente, esse é um ponto mais importante, matriculado no ensino médio da rede pública daqui da cidade de Campinas. Por quê? Porque esse é o principal critério que nós fazemos diferencial. Atender a quem precisa. É claro que depois das inscrições, das chamadas, nós vamos verificar se a pessoa está inscrita no CAD único ou não, se precisa de algum auxílio a mais do patrulheiro, mas isso não é um critério para eliminar ou não. Pelo contrário, todos os jovens são acolhidos, né? E conforme é montado as turmas, como eu citei inicialmente, a cada 2 meses nós montamos turmas, esse jovem vai ser convidado. E aquele que aceitar o convite, atender os requisitos, né, que eu falei agora, de 15 anos, no ensino médio da rede pública, ele aceitando esse convite, passando nos critérios, ele vai ingressar conforme ser chamado. Muitas vezes, até isso eu vou já deixar a quem está nos assistindo. Olha, eu fiz a inscrição do meu filho e ainda não foi chamado. Entre em contato com patrulheiros, né? Seja através da nossa rede social, seja através dos telefones, através do site, porque muitas vezes o jovem às vezes acaba não sendo chamado. Por quê? Porque faltou um número de telefone para ser chamado. Então, na hora do cadastro, ele não escreveu completamente o telefone, né, correto, o e-mail está errado, né? Ou o telefone que ele tinha já não é mais o telefone, o número que ele está no momento. Então, isso muitas vezes é simples de se resolver. E às vezes é entrar em contato. Tá? Então, não é porque o jovem fez a inscrição, não foi chamado, não é que ele foi rejeitado. Pelo contrário, a gente está aqui para acolher todos e transformar vidas através de uma formação, né, para esses jovens. Excelente. Então, eu tirei todas as minhas dúvidas. Então, a gente está falando aqui sobre esse tema tão importante no mês de julho, mês de aniversário do Estatuto da Criança e Adolescente, falando sobre esse tema crescendo com direitos. E esse crescimento com direitos, ele vai para além do ambiente familiar, do ambiente de casa. Ele também é preciso contar com o trabalho de organizações da sociedade civil, do poder público, e por isso a importância de conhecermos hoje a atuação do Patrulheiros, o Patrulheiros aqui da cidade de Campinas, que atua com esses jovens, preparando para o mercado de trabalho, capacitando para o desenvolvimento de talentos e outras habilidades pessoais que vão gerar transformação de vida. Nós vimos aí que qualquer adolescente dentro da cidade, a partir de 15, pode se inscrever para participar desse processo seletivo e então ali dá início a uma construção tanto profissional como também de inserção, né, numa carreira e no mercado de trabalho. Então, minha gratidão ao Leandro, ao Adaildo, que eu conheço, uma pessoa magnífica, sempre muito sorridente, muito alegre. Eu quero também agradecer por toda a parceria e acolhida, que é sempre uma pessoa muito disponível. E deixar, Leandro, que você faça suas considerações finais para quem nos assiste. Eu estou muito feliz com a sua presença aqui, a sua participação. Eu creio que muitos que nos assistem hoje tomaram conhecimento de informações tão importantes do trabalho que o patrulheiro realiza. Bom, Kleber, primeiramente eu quero agradecer o seu convite para eu estar aqui e falar um pouquinho da pessoa do Leandro, mas falar também dessa instituição que eu amo tanto, que é o Patrulheiros Campinas. Como consideração final, além do agradecimento, sugerir a todos que
não só leiam esse livro, né, do herói, tá? Toda criança precisa de um herói e vamos ser o herói de uma criança. Isso mesmo. E incentivar todos que leiam porque o conhecimento, o estudo, sem dúvida, transforma. Você, Kleber, é um exemplo disso, eu também, Leandro, sou, a minha esposa, meus familiares, todos foram transformados através da educação e essa educação ela é adquirida através da leitura. Então, eu desejo realmente muito sucesso a todos que estão nos assistindo, a você, Kleber, mais sucesso do que você já tem como escritora, como profissional, como advogada e como ser humano. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, é uma honra tê-lo. Devolve um abraço para a esposa, para o filhão, que não puderam estar aqui com a gente, mas eu conheço, são pessoas com quem eu tenho um carinho imenso. Quero em outra oportunidade a gente poder bater papo também com a Maílme aqui, né? Inclusive é um nome bem peculiar, assim como o meu, né? Kleber não é comum. Maílme também não, também né? não, é verdade. Então, um abraço para Maílme, para seu filho e para toda a equipe do Patrulheiros. E para você que nos assiste, muito obrigada por acompanhar até aqui. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que você possa compartilhar com outras pessoas. Vamos disseminar o conhecimento através da rede social. Vamos usar essa ferramenta para coisas boas, para informações relevantes que vão gerar oportunidades na vida de outras pessoas, inclusive dos jovens, tá bom? Inclusive, eu quero deixar aqui um pedido para vocês. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal. Todo sábado, às 15 horas, nós lançamos vídeos novos com convidados especiais e sempre assuntos que de fato vai contribuir aí para você, para sua vida e para sua família e todos que nos assistem, tá bom? Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Até o próximo sábado, no próximo Pode Ler.